Para começar a escrever um livro demora. Em geral, a ideia do livro vem primeiro da história que eu quero contar, então eu começo pela história. A minha história é muito importante. Aí depois da história eu começo a pensar, porque assim, eu sou apaixonado por histórias policiais, de suspense, de crime e mistério. Autores que eu gosto são tipo Agatha Christie, Sidney Sheldon, são esses os meus autores favoritos. Então, eu sempre penso nas viradas, no final surpreendente, isso é a primeira coisa que eu penso. Só que depois eu começo a me perguntar, ao contar essa história, do que eu estou falando. Então eu tento achar um tema por trás da história. No caso de Uma Família Feliz, eu queria falar do mundo de aparências, queria falar das pressões da maternidade, queria falar de cancelamento nas redes sociais. São vários assuntos que eu encontrei nessa história que eu queria contar. E aí, da história, eu vou pro tema, então, vamos dizer. Eu tento achar qual é o tema da história. E depois do tema é que eu vou pros personagens. Então, o personagem, na verdade, é a última coisa que eu penso. A primeira é a história, depois o tema e depois o personagem. E aí, quando eu tenho os três, história, tema e personagem, aí eu começo a escrever o livro. Quando eu comecei a escrever literatura policial, as minhas grandes referências eram os autores estrangeiros. E eu me perguntava por que não tinha tanta gente fazendo literatura policial no Brasil. Eu encontrei poucos autores, a gente tem alguns autores de histórias de suspense e de policial, como Rubem Fonseca, que é um dos nossos principais autores, Luiz Alfredo Garcia Rosa, Jô Soares, Tony Bellotto, Patrícia Mello. Mas a verdade é que é difícil encontrar um autor com uma obra longa e sólida de literatura policial. Tem autores que flertam com literatura policial, mas não são autores de suspense, de crime, de mistério. Então eu quis escrever livros nesse gênero. Sem dúvida, todos esses que eu mencionei são referências para mim. Mas a verdade é que quando eu comecei a publicar, me diziam que literatura policial brasileira não vendia. O leitor brasileiro não estava interessado em ler autores policiais brasileiros. E eu fiz porque eu gosto, porque eu sempre quis fazer, então não era porque ia vender ou não, ia ter leitor não, mas porque eu gostava. E felizmente, cada vez mais eu percebo que o leitor brasileiro está interessado em ler histórias brasileiras de suspense. Cada vez mais o preconceito que existe do leitor vai se perdendo e ele vai vendo que não, é sim muito legal você ler uma história passada no Brasil, no Rio de Janeiro, ou em Cobol, em São Paulo, enfim, numa cidade com a nossa cultura, com a nossa realidade, com os nossos cantores, com a nossa realidade política, social, e acompanhar histórias policiais que se passam nesse universo. Então eu percebo que cada vez mais o leitor brasileiro gosta de ler autores brasileiros e fico muito feliz de fazer parte dessa onda, desse momento. Em geral, eu sempre penso a história primeiro, né? E para mim, Uma Família Feliz é uma história que a graça dela, a força dela está no fato de que ela começa pelo final. Então você começa sabendo como a família é destruída, vamos dizer, no final, porque é uma família aparentemente perfeita, por isso o título Uma Família Feliz, mas que você vai entendendo que tem muito mais coisa por trás disso. Então já começa com uma cena muito chocante, muito forte, e depois volta ao passado poucos meses antes para mostrar como essa família foi se degradando em pouco tempo. Então, Uma Família Feliz nasceu já com essa estrutura. A ideia, desde o início, era começar pelo final. Até porque, ao fazer isso, eu convido o público que está lendo, o meu leitor, a julgar também, né? E um dos temas da história é esse cancelamento, é o julgamento sumário. Então, de algum modo, eu faço com que o leitor se junte aos vizinhos do condomínio e também julgue a Eva, que é a personagem principal da história. Foi muito legal, assim, na verdade essa ideia é uma ideia que eu tenho há muitos anos, a ideia de escrever uma história chamada Uma Família Feliz, e eu decidi fazer primeiro o livro, então o filme. Então eu fiz o filme, a gente desenvolveu o filme ao longo de anos, com versões de roteiro e tudo mais. Quando a gente foi filmar o longa-metragem, eu decidi escrever o romance, porque o romance ele é narrado em primeira pessoa da cabeça da personagem Eva, que no cinema é feito pela Grazi Massafera. Então foi muito legal e interessante poder expandir o universo do filme, né? Porque no cinema você necessariamente tem limitações, sejam de orçamento, né? Enfim, tem coisas que você não consegue fazer porque tudo custa dinheiro. Na literatura, não. Na literatura você não gasta nada, é só escrever o que você tem vontade de escrever. Então para mim foi muito legal poder expandir esse universo. Eu acho que o livro e o filme Uma Família Feliz são complementares. Tem algumas coisas que estão no filme que eu não coloquei no livro, então tem coisas que só tem no filme. Tem coisas que só tem no livro que eu inventei para o livro que não estão no filme. Então vale a pena você ler o livro Uma Família Feliz
e assistir ao filme que está nos cinemas, com Grazi Massafera e Reinaldo Gianecchini, um suspense cheio de viradas, daqueles de Wes azuis, bem arrebatador. Então é isso, leia o livro e veja o filme.